Bom dia, meus caros, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e que estejam gostando aí da nossa disciplina, né, das nossas aulas sobre Segunda Guerra Mundial, a mais famosa e a mais comentada das guerras da humanidade, pelo menos, né, da humanidade recente, né, da nossa história recente, sem dúvida a mais trágica das guerras, né? Eu já falei com vocês que eu, particularmente, considero a Primeira Guerra Mundial mais importante para entender como o mundo se configura hoje, principalmente o mundo ocidental, né? As nações da Europa, a importância dos Estados Unidos e tudo mais. Mas a Segunda Guerra foi absurdamente mais violenta e devastadora, tá? Porque a tecnologia militar ela tinha avançado muito. Bom, semana passada a gente falou sobre os princípios da guerra, né, aquelas coisas que geraram a guerra, terminamos a aula falando sobre, começando, comentando que no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia, tá? Então a gente vai dar seguimento daqui. Eu já peço desculpa para vocês, porque eu pensava terminar esse assunto nessa aula de hoje, mas vai ser difícil, porque são a guerra começa em 1939, só termina em 1945. São muitos anos de guerra e são muitas coisas importantes que tem que ser falado. Então eu vou estender esse tema para mais uma aula, tá? A gente vai ter 3 aulas sobre Segunda Guerra Mundial. Depois aí a gente talvez tenha que dar uma corridinha com o próximo tema para finalizar ele em no máximo uma aula, mas vai ser necessário, tá, gente? Segunda Guerra Mundial é importante para a gente entender. Então eu já peço desculpa também se esse vídeo por acaso ficar longo, como ficaram os vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial, que também era um assunto muito extenso para se esgotar tão rápido, tá? Então vamos lá. Dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia, tá? Dá início à sua campanha de extensão, de expansão do nazismo, né? Através do território da Polônia, se lembrando que ela já tinha anexado antes territórios da Tchecoslováquia, né? Bom, aí então ela vai invadir a Polônia. Mas como é que vai se dar, né? Por que ela vai conseguir invadir a Polônia? Bom, vamos entender aqui algumas coisas que são importantes para a gente perceber como é que funcionava a organização do cenário político da época, tá? No dia 23 de agosto de 1939, a Alemanha nazista vai assinar um pacto de não agressão com o regime soviético, tá? Eu sei, vocês viram lá no último documento, que os sovietes eles são colocados historicamente contra os alemães na Segunda Guerra Mundial, mas esse posicionamento ele vai ser dado bem depois, tá? Lá no meio da guerra, quando a Alemanha nazista vai romper esse pacto e invadir os territórios alemães, os territórios soviéticos, e aí vai haver então uma mudança no cenário político ali, e aí os comunistas eles vão começar a combater também os alemães. Mas num primeiro momento vai ser assinado o pacto chamado Pacto Molotov-Ribbentrop ou Pacto Nazi-Soviético, tá? Esse pacto ele servia principalmente para garantir à Alemanha nazista que não haveriam ataques vindo por parte dos sovietes pelo seu flanco norte, né, pela parte de cima da região alemã, garantindo que minha garrafa da vaquinha, tem um tempo que eu não mostro pra vocês, né? Garantindo o quê? Garantindo que a expansão nazista podia acontecer sem perigo para o lado ocidental da Europa, né? Então, a Alemanha nazista ela conseguiria travar as suas batalhas, principalmente com Inglaterra e França, que eram as grandes potências demarcadas pela Primeira Guerra Mundial, né? Pelo menos a gente vai ver que isso vai ser, inclusive, uma bandeira importante para a Alemanha, né? O tamanho do poder moral que essas nações tinham ganhado, principalmente a França. Então ela poderia garantir que a sua batalha acontecesse no flanco ocidental, sem se preocupar necessariamente com o Oriente, tá? O regime nazista, né, do Terceiro Reich, tá? Terceiro Reich é o nome que se dá para a política de expansão nazista, tá? Por quê? Por causa do seguinte, né? Existem 3 grandes Reichs na história da Alemanha. Deixa eu até pesquisar o segundo aqui, porque o segundo sempre me escapa. Mas quais são eles, né? O primeiro Reich, o Reich ele é sempre uma política expansionista germânica, tá? Essa que é a definição aí, mais ou menos, do que seria o Reich. Pelo menos é uma definição segura. O primeiro Reich, ele é considerado o primeiro Reich, o Reich
a expansão do Império, do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, ali com Carlos Magno, lá na Idade Média ainda, aquilo é considerado o primeiro Reich. O segundo Reich é a unificação, não necessariamente a unificação alemã, mas a construção do Império Alemão, tá? É conhecido ali como segundo Reich, a partir do momento em que se anexa a Prússia, tá? No território alemão. E aí, termina o segundo Reich, obviamente, ali na Primeira Guerra, não é? Tem fim ali essa política expansionista alemã e vai começar o terceiro Reich com a política de indexação, né, de expansão alemã por parte do regime nazista, tá? Bom, o que vai acontecer, não é? Esse pacto, então, ele garantia, né, o pacto nazi-soviético garantia que a Alemanha não seria atacada pelo seu flanco oriental e permitia, então, que ela pudesse fazer o seu expansionismo ocidental sem grandes problemas, tá? Bom, então vai começar a invasão à Polônia. Uma coisa importante também desse pacto é o seguinte: não só havia essa garantia, mas havia uma relação de fato de troca mútua, tá? De ajuda mútua em certo sentido entre nazistas e soviéticos, tá? Isso é até interessante, porque a gente já viu que o regime nazista, né, como ele é um sistema fascista também, ele se orienta por uma questão anticomunista, tá? Inclusive, muito da propaganda do partido nazista na Alemanha se deu por conta do medo da invasão comunista no território alemão que estava defasado e por causa do surgimento de causas operárias dentro da Alemanha, tá? Então aí o nacionalismo típico dos regimes fascistas vai aflorar ali na população alemã e vai ser manipulado, pelo partido nazista. Mas então, por que eles, apesar disso, eles conseguem manter uma política de paz, uma política de não agressão com o regime soviético, que é o regime máximo comunista ali na Europa nesse momento, tá? Na Europa Oriental nesse momento. Bom, só que vai haver, além dessa política de não agressão, vai haver então essa política de certa ajuda mútua no seguinte, né? Quando eles assinam esse tratado, eles deixam claro que tanto soviéticos quanto nazistas têm interesses em certas áreas dos países que serão invadidos ali, tá? Na campanha expansionista dos dois, tá? Então, por muito tempo, eles vão trocar certos prisioneiros de guerra e certas regiões ali conforme as necessidades de cada regime, tá? Isso vai acontecer na Polônia também e vai acontecer em outras regiões que são invadidas pelo regime comunista, tá? A gente vai falar das regiões invadidas pelos comunistas quando a gente chegar na Guerra Fria, tá? Mas vamos... que é depois, né? Mas a gente vai falar para dar os antecedentes da Guerra Fria. Bom, a Alemanha vai invadir, então, a Polônia no dia 1º de setembro de 1939 e vai começar a guerra contra a Polônia, tá? Vai se dar nessa guerra, né? A principal batalha vai ser conhecida como Batalha de Varsóvia, que é a capital da Polônia até hoje, tá? Inclusive, há pouco tempo atrás teve a Jornada Mundial da Juventude para os católicos, né? Em Varsóvia. Vai começar então a Batalha de Varsóvia, tá? A Batalha de Varsóvia ela vai ser dividida em 2 momentos, tá? Primeiro vai ser a batalha aérea, que vai ser um verdadeiro massacre por parte dos alemães sobre os poloneses, e depois vai ser a batalha terrestre, tá? A batalha aérea, ela começa logo no dia 1º de setembro e ela dura 7 dias, tá? Ela termina no dia 8 de setembro. Nesse momento, os alemães eles vão invadir com a Luftwaffe. Tá certo isso? Luftwaffe, amor? Tá certa a palavra, Luftwaffe, que era a aeronáutica, tá? Ou pelo menos nessa época, não sei se ainda já tinha o nome de aeronáutica, mas era o braço aéreo do exército alemão, que vai bombardear a cidade por 7 dias ininterruptamente, tá? Isso obviamente vai ser devastador para a cidade de Varsóvia. E no dia 8 de setembro de 1939 vai haver a invasão terrestre dos nazistas, tá? A batalha vai durar até o dia 28 de setembro, 20 dias a mais ainda, quando os poloneses eles não vão ter mais como resistir e vão assinar a sua rendição, tá? Mais ou menos 100 mil soldados poloneses foram imediatamente ou debandaram, né, ou fugiram dali como puderam,
os que não fugiram foram feitos prisioneiros e enviados para campos de concentração nazistas, tá? Essa ocupação da Polônia, ela vai se manter até dia 1º de outubro de 1945, até 1945, tá? Ela vai ser feita, né? Os alemães eles vão ocupar de fato a Polônia no dia 1º de outubro de 1939 e a ocupação vai durar até 1945, no ano do fim da guerra, beleza? Bom, ela vai ser ocupada em 1939 e ao longo do ano, até 1940, os poloneses eles vão sofrer muito nas mãos dos nazistas, tá? Quase pode ser tanto para baixo quanto para menos, né? Cerca de 400 mil poloneses vão ser enviados para campos de concentração pelos nazistas, tá? Porque lembra da política racista, né? A política racial do partido nazista. Os poloneses eles eram povos eslavos e eram considerados povos inferiores aos arianos, tá? Aos povos germânicos arianos, tá? Lembra de novo, isso é importante, principalmente aqui no Brasil e nessa época em que se faz muitas associações ao nazismo e ao fascismo, lembra de novo que o regime ariano, embora ele vá ser sim marcado por questões visíveis racialmente, né? Por exemplo, questão de cor de pele, questão de cor de olho, questão de cor de cabelo, não era isso necessariamente que definia uma raça ariana, tá? Os eslavos, eles são, em grande parte, loiros de olho azul, brancos, às vezes mais brancos do que os alemães, tá? Mesmo assim, eles eram considerados uma raça inferior. Então, o regime nazista vai mandar os poloneses para os seus campos de trabalho forçado, justamente por causa dessa política racial, tá? Para os arianos, para os nazistas, né? Para os nazistas que defendiam a tese do arianismo, os povos que eram inferiores, eles deveriam servir de mão de obra para os povos superiores, para as raças superiores, tá? Então, vão ser mandados aí cerca de 400 mil poloneses para os campos de concentração. Tem histórias que podem ser pesquisadas sobre, o problema da Polônia, né? Sobre toda a questão da Polônia sofrendo na mão dos nazistas, tá? Vocês podem procurar aí depois sobre os campos de concentração poloneses, inclusive o mais famoso dos campos de concentração, que é o campo de concentração esqueci, deixa eu pesquisar aqui, esqueci agora. Campo de concentração, como é que eu posso esquecer isso, né? De concentração... Isso, de Auschwitz, ele é o campo de concentração polonês, tá? Ele é o maior dos campos de concentração e ele fica na Polônia, inclusive, tá? Se vocês pesquisarem aí sobre Auschwitz, vocês vão ver todas as histórias de horror que cercam esse nome, tá? Bom, após a guerra com a Polônia, após a invasão polonesa, a França e a Inglaterra vão declarar guerra formalmente à Alemanha e vai começar de fato, o que seria a Guerra Mundial, né? É importante a gente lembrar do seguinte, gente, quando a gente fala dos aliados e do eixo, a gente coloca poucos países no pacote, mas isso não quer dizer que só esses países lutaram, tá? Quando França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, por exemplo, uma série de países, tanto na Europa quanto fora dela, que são aliados à França e à Inglaterra e têm certa dependência ali, política, econômica, ou às vezes não dependência, mas certa relação política econômica com esses países, vão também, né, começar a participar da guerra. Vai ser o caso do Brasil, por exemplo, mais adiante, né, mas o Brasil, por exemplo, não é colocado do lado dos aliados como uma nação decisiva, mas a gente tem soldados brasileiros lutando dentro da Itália fascista por causa da aliança com a Inglaterra, tá? Por exemplo. Vamos lá. Então vai começar a guerra com a França, tá? Em 1940, a Alemanha vai continuar o seu expansionismo, né? Lembra aí que já dominou a Polônia e agora o objetivo do Hitler é a guerra com a França, tá? Por que primeiro a França e não a Inglaterra? Nesse momento, uma coisa importante também, né? A Rússia ainda não se manifestou e a América, os Estados Unidos da América, ainda não entraram também, tá? França e Inglaterra são as grandes nações dos aliados, são os grandes estandartes ali de resistência ao expansionismo nazista, tá? Por que a França e não a Inglaterra primeiro? Primeiro porque para chegar na Inglaterra, a maneira mais estratégica é ter a França em seu domínio, tá? Se vocês pegarem um mapa da Europa, vocês vão ver que existe essa coisa aí, porque o ponto mais próximo da Inglaterra com
o continente, né, com a Europa continental. A Inglaterra é uma ilha, né, vocês lembram? É dentro dos territórios franceses. Depois, porque a França está em terra, né? Então você consegue movimentar suas tropas de maneira mais rápida e mais fácil, beleza? Além disso, a Inglaterra, por ter certa aliança com os Estados Unidos, é uma nação economicamente mais forte do que a França nesse momento. Mas tem um porquê que não é baseado em nenhuma dessas relações políticas e econômicas, tá? Por que o Hitler ele quer invadir a França primeiro? Porque existe um sentimento de revanchismo contra os soldados franceses muito forte na Alemanha, tá? Além de existir um... Por quê, né? Porque foi a França quem fez a maior parte das batalhas de resistência na Primeira Guerra Mundial contra o antigo Império Alemão. Se a gente pegar lá o nome das batalhas da Primeira Guerra Mundial que eu mandei para vocês, vocês vão ver que muitas delas acontecem dentro de território francês, dentro de cidades francesas, e é a França, no fim das contas, quem vai ter os seus territórios mais invadidos e vai ser ela quem vai ter mais oposição aos alemães. É por isso, por exemplo, que quando vai se dar a assinatura do Tratado de Versalhes, por exemplo, ele vai acontecer em Paris e não em Londres, né? Nem em Washington, né? Apesar dos Estados Unidos terem sido decisivos, a assinatura acontece em Paris. A Primeira Guerra Mundial, embora mundial porque anexou muitas nações, é uma guerra que acontece de fato, pelo menos na maioria das batalhas, em território francês, tá? Então existe um sentimento de revanchismo muito grande dos alemães contra a França. Além disso, a França ela é um importante bastião moral para as tropas dos aliados, justamente porque foi o grande exército francês quem fez frente à política de expansão do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial. A França é a nação heróica que resistiu por anos às batalhas, não é? Então, por mais que a batalha tenha sido ganha de fato com o apoio norte-americano, é a França nesse momento que é vista como grande contentor, né? Aquele que está contendo, aquele que conteve a ameaça alemã na Primeira Guerra. Então, derrotar a França era essencial para o sucesso dos avanços alemães na Europa, tá? Bom, no dia 9 de abril de 1940, Hitler ele vai começar a invadir territórios estratégicos para sua batalha com a França. Ele vai invadir a Noruega e a Dinamarca, tá? Se a gente olhar o mapa, a gente vai perceber que o que ele estava querendo fazer é aumentar a sua força geográfica em relação à França e ao Reino Unido. Invadindo Noruega e Dinamarca, o que acontece? Ele tem acesso ao Reino Unido por cima, pelo norte, tá? Então ele não precisaria sair dos portos alemães e ir para a Inglaterra pelo sul. Ele teria como enviar tropas direto do norte para lá. Isso faz com que o Reino Unido ele tenha que dividir as suas forças para uma possível invasão, tá? Enfraquecendo a aliança das tropas francesas e britânicas, tá? Bom, fazendo isso, ele vai começar então a sua invasão propriamente da França, tá? Primeiro, só para vocês saberem, ele vai tomar a Dinamarca em poucas horas de batalha. O exército dinamarquês não consegue fazer frente a ele. O exército norueguês ele consegue ainda ter um pouco mais de resistência, mas não vai ser muito, tá? Se ele invade essas duas nações no dia 9 de abril, em 10 de junho, ou seja, pouco mais de 2 meses aí, nem 2 meses, pouco mais de 1 mês e alguns dias, ele consegue dominar Não, é um pouco mais de 2 meses, sim. Ele consegue dominar a Noruega também, tá? Tendo os dois países sob seu domínio. Bom, ele começa então a se encaminhar para a França, tá? Como eu disse, né, a França ela tem todo esse histórico da Primeira Guerra que também impacta os alemães. Uma coisa importante para a gente saber, e isso daqui é uma curiosidade histórica, mas é uma curiosidade histórica que sem ela a gente não consegue entender o tamanho do sentimento de revanche que a Alemanha tinha, é o seguinte. Quando se deu o fim da Primeira Guerra Mundial, todo mundo, né, e a gente também comentou sobre o Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes ele é o tratado
final, né, o marco final da guerra, tá? Mas antes do Tratado de Versalhes houve um outro documento que foi assinado, chamado Armistício de Copenhague, ou Armistício de 11 de novembro de 1918. Esse armistício ele foi assinado entre tropas francesas e a República de Weimar, dentro de uma carruagem na França, tá? Se não me engano, em Copenhague, por isso que tem esse nome. O que esse armistício ele fazia? Ele era a rendição, a primeira rendição da Alemanha contra os franceses, tá? Então ali, quando a República de Weimar assina aquilo, ela tá dizendo que vai cessar fogo, né? Vai ter o armistício quer dizer que vai parar os conflitos armados, porque ela está se rendendo, tá? Ela está declarando que perdeu a guerra e está se rendendo. Anotem isso, tá? O armistício de Copenhague foi assinado no dia 11 de novembro de 1918, dentro de uma carruagem na França, tá? Bom, em 10 de maio de 1940, a Alemanha nazista vai dar início à campanha da França. Esse ataque vai ser dividido em 3 frentes, tá? Como parte da estratégia de guerra dos nazistas. Um grupo vai atacar os Países Baixos, tá? Aqui no Brasil a gente conhece os Países Baixos como Holanda, tá? Mas o nome deles oficial é Países Baixos, não é Holanda. Vai atacar os Países Baixos e a Bélgica, tá? Por que ele vai fazer isso? Se a gente olhar aqui no mapa de novo, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo tendo um mapa da Europa aberto do lado, tá? Porque isso é importante. Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai atacar Países Baixos? Cadê os Países Baixos aqui no mapa? Ué, não tá me mostrando aqui. Ele vai fazer isso para poder dividir o exército francês, tá? O exército francês ele estava se concentrando numa linha que tinha sido usada na Primeira Guerra, que era uma linha de trincheiras que ficava na fronteira entre Inglaterra e Alemanha. Quando os nazistas eles atacam a região dos Países Baixos da Bélgica, é necessário que esse exército ele se divida e mande um grupo para lá para poder fazer frente ao avanço nazista na Bélgica e nos Países Baixos, para que ele não corra o risco de ser atacado por ali, tá? De que entrem nazistas por aquela região, tá? Bom, com a divisão do exército, deixa eu aumentar aqui porque eu quero ver esse mapa direitinho. Com a divisão do exército francês, o exército nazista ele vai ter uma facilidade maior em entrar na França, tá? Assim, a segunda dessas 3 divisões do exército nazista, eles vão entrar pela região das Ardenas, tá? E vão conseguir cruzar o rio Mosa no segundo dia de campanha, ou seja, começou no dia 10 de maio, no dia 11 de maio eles vão estar cruzando o rio Mosa. O rio Mosa era uma importante região estratégica, porque ele era uma divisão natural que garantia que os nazistas conseguiriam chegar até Paris, tá? E Paris, obviamente, era a capital da França, então isso não poderia acontecer. O exército francês ele vai mandar uma divisão para tentar combater os alemães, só que o ataque alemão ele é esmagadoramente violento, tá? Ele é muito forte e muito rápido. Hoje se sabe que, inclusive, é possível que os alemães estivessem sob efeito de drogas nessas batalhas aí, por isso que eles eram quase que imparáveis, tá? As drogas deixavam eles resistentes à dor e extremamente acelerados, né? Isso fazia com que a coisa funcionasse muito mais. Bom, a França vai mandar então uma divisão para tentar conter o exército, só que rapidamente o exército alemão vai dominar essa divisão e vai cercar o exército francês, fazendo com que eles eles tenham que se render e não conseguem conter ali. De modo que no dia 20 de maio eles vão chegar a Somme, tá? Lembram da Batalha de Somme, uma das mais importantes batalhas da Primeira Guerra Mundial? Então, os alemães vão chegar até a cidade de Somme e vão dominá-la também no dia 20 de maio, tá? Bom, a campanha nazista vai acontecendo rapidamente dentro da França, e no dia 5 de junho de 1940, os nazistas chegam a Paris, tá? Vai haver os bombardeios de Paris, a cidade das luzes vai ser destruída, e a capital francesa vai cair em um único dia perante ao exército do Reich, tá? Essa batalha ela é importante por várias questões, tá? Primeiro porque é uma questão estratégica. Tomar Paris significa que a principal cidade do inimigo, né, do inimigo francês, tinha caído pelas mãos nazistas.
E isso tem uma função moral impactante demais, tá? Nas tropas dos aliados e no mundo inteiro. Lembra que o exército francês ele era aquele exército aclamado, né? O grande exército da França, o exército da resistência. Quando o exército francês não consegue fazer frente aos nazistas ao ponto de que, em um único dia, os nazistas tomam a capital do país, isso é um baque gigantesco na moral do resto do mundo, porque parece que os nazistas são, afinal de contas, imparáveis, eles não podem ser derrotados, tá? Além disso, começa a ter um centro estratégico militar muito forte nos alemães, que agora podem enviar tropas para todo o território francês a partir de Paris, tá? No dia 10 de junho, o território francês ele já vai estar praticamente todo dominado pelos nazistas e vai acontecer a invasão dos Alpes da França pelo exército italiano, tá? Benito Mussolini vai oficialmente entrar na guerra aliado ao lado dos alemães e vai mandar exércitos italianos para os Alpes franceses, tá? A invasão do Mussolini não vai ser efetiva, ele vai ser derrotado, porém, agora, com a Alemanha e Itália aliados, a França se vê incapaz de manter a guerra e no dia 22 de junho de 1940, pouco mais de um único mês do início da invasão ao território francês, a França é obrigada a assinar a sua rendição. E aí vai dar o porquê que eu falei daquela carruagem, né? A rendição da França vai ser assinada aonde? Em Copenhague, na mesma cidade onde a República de Weimar foi obrigada a assinar a sua rendição na Primeira Guerra Mundial. Não apenas a França vai assinar sua rendição em Copenhague, como os nazistas vão mandar trazer a mesma carruagem onde havia sido assinada a rendição do armistício de 1918, tá? O impacto simbólico é tão grande que esse episódio vai ser conhecido também como armistício, tá? Armistício de 1940, ou segundo armistício, que vai ser, então, a assinatura da rendição do grande exército francês se rendendo à potência nazista alemã, tá certo? Bom, com a queda dos franceses, vai ser colocado no poder um rapaz chamado Philippe Pétain, que foi colocado como presidente da França, tá? Muito por causa da pressão dos partidos do Partido Nazista. O que esse cara ele vai fazer? Né? Ele vai comandar a França durante um período histórico que vai ser chamado como França de Vichy, tá? Ou República de Vichy, mas França de Vichy é o nome mais conhecido. Vai ser declarada a Terceira República Francesa. Perdão. E o Pétain ele vai ser um político francês que vai ser um colaboracionista com o regime nazista. De modo que a França não vai ficar ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra, mas, graças à pessoa que é colocada ali, né, a França ela vai funcionar como um Estado